E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, hoje nós vamos trabalhar um novo método de apresentar o nosso conteúdo. Hoje nosso conteúdo novo é o nosso movimento circular uniforme, nossas aulas 15 e 16. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, só que com um novo movimento. Tá? Nosso movimento agora vai ser circular. Tá bom? Em vez de nós termos uma linha reta, um movimento retilíneo, nós vamos trabalhar esse movimento circular. Tá bom? E vamos trabalhar uma nova metodologia que é no papel A4. Tá bom? Eu vou apresentar essa aula para vocês, as fórmulas, as equações, os fenômenos, todos na nossa folha de papel A4. Tá? Vamos lá? Venham comigo! Olá pessoal, bom, hoje nós vamos trabalhar a nossa aula de Física A do primeiro ano, nossas aulas 15 e 16, só que hoje nós vamos ter um novo método de explicação. Hoje o professor Jefferson vai utilizar métodos na folha de papel, tá? Na folha de papel A4, para que nós tenhamos um melhor entendimento da compreensão das fórmulas, como se acontece o conteúdo, o movimento, tá? Melhor, vamos ter agora um novo método, tá certo? Hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar a aula 15 e 16, e essa aula ela é referente ao livro 2, tá bom? Da nossa Física A, tá certo? Eu sou o professor Jefferson e vamos começar, tá bom? Bom, retirando a primeira folha, você pode observar que nós vamos trabalhar o chamado movimento circular uniforme, tá bom? Professor, o que é um movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme é um movimento onde os corpos eles tendem a ter uma velocidade escalar e angular, tá? São movimentos onde os corpos realizam uma trajetória circular, tá bom? Ou melhor, elas realizam essa trajetória tendo um espaço limitado, viu? Também tendo um ângulo máximo, que é o nosso ângulo de 360 graus, tá certo? Ou melhor, nesse nosso movimento, nós teremos um movimento circular, tá? Que você pode observar que esse corpo, ele faz contornos, tá bom? Gerando um ângulo de 360 graus, tá certo? E essa nossa velocidade, ela vai ser constante. Professor, como assim constante? Tá aqui, ó, o movimento ele é circular e uniforme. A nossa velocidade será constante. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Você pode observar que nós vamos ter agora duas velocidades, tá bom? Que é a chamada velocidade escalar e a velocidade angular. Professor, por quê? Porque na verdade esse corpo ele vai se movimentar por uma distância, tá? Que é o espaço percorrido aqui na circunferência, e por um ângulo, tá bom? Um ângulo máximo de 360 graus, tá certo? Esse corpo ele vai realizar sempre o mesmo movimento, tá bom? Ou melhor, ele vai repetir o movimento dele, o que não acontecia no nosso movimento retilíneo, tá? Então aqui ele vai ter o que? Ele vai ter um período e uma frequência, tá bom? Como o movimento é repetido, ele vai ter essa frequência, tá? Que é a quantidade de movimentos realizados, e ele vai ter esse período. O período é o tempo que ele leva para dar essa volta completa, tá? Para ter um giro completo, tá bom? O período nesse caso vai ser representado pela letra T maiúscula, tá? E a frequência pela letra F, tá certo? O nosso período ele é um tempo. Então, como ele é um tempo, ele está representado em segundos, tá bom? Ele está representado em segundos. Essa nossa frequência, ela está representada em rotações por segundo. Nós conhecemos como RPS, tá? Só que nós vamos ter uma transformação e vamos chamá-la de Hertz, tá bom? Ou melhor, nós vamos ter um novo padrão, tá bom? Bom, nesse caso aqui nós temos essas duas velocidades, viu? Essas duas velocidades, elas que definem esse movimento circular. Nós temos a velocidade escalar, tá? Nós temos a nossa velocidade escalar. Velocidade escalar é a variação do espaço pela essa variação de tempo,
tá bom? Ou melhor, é o espaço que ele percorre dando essas voltas, tá certo? Você pode observar que existe uma distância percorrida, viu? Lógico que essa distância ela vai ali limitada, ela vai se repetir com frequência, tá bom? Então, essa partezinha que eu estou pintando de vermelho é a distância percorrida, é o nosso quê? É o nosso ΔS, tá bom? E nesse caso aqui nós vamos ter a velocidade angular, representada pela letrinha ômega. Não é o W, viu? É o ômega. Bom, então o que acontece, professor? O que é isso aqui? É a variação do ângulo pela variação do tempo. Nesse caso, nós temos uma variação de ângulo, que é essa partezinha interna, tá? Esse ângulo aqui, você pode observar que ele vai variar também, tá bom? E a nossa angulação máxima, tá? Essa angulação máxima, ela vai ter um valor de 360 graus, tá bom? Então, essa velocidade angular vai ser a variação do ângulo pela variação do tempo. A unidade vai ser em radianos por segundo, tá bom? Já eu explico para vocês o que significa essa questão de radianos. Vocês já viram em matemática básica, mas nós vamos retornar, tá bom? A trabalhar com essa unidade. Aqui nós temos a fórmula do período. Professor, quem é essa fórmula do período? Essa fórmula do período, ela vai ensinar para a gente o tempo, tá, de rotação, tá bom? O T maiúsculo, ele representa esse período, que é o tempo total dessa volta. Professor, o ΔT e o T, o Tzão, eles não são iguais? Não, não são iguais. O ΔT é o tempo total de todas as voltas, tá bom? Vamos lá, vamos entender. Então, o ΔT, quem é o ΔT, professor? O ΔT é o tempo, tá? É o tempo total. Como assim o tempo total? Ele é o tempo de todas as voltas. Se eu der aqui 2 voltas, o ΔT, ele vai contabilizar o tempo dessas 2 voltas. E professor, então quem é o período? O nosso período aqui, ele vai ser o tempo de uma única volta. Então, fica ΔT, que é o tempo de várias voltas, pelo número de voltas. Você vai encontrar o período, que é o tempo de uma única volta, tá? Esse período aqui, ele está relacionado à frequência. Professor, o que é essa frequência? Essa frequência é o inverso do período, tá? Então, por exemplo, se o período é o tempo pelo número de voltas, a frequência é o inverso dele. Então, quem seria essa frequência? Então, a nossa frequência é o número de voltas pelo ΔT, né? É um elemento inverso. Então, a frequência é o número de voltas pelo tempo total, tá bom? Ou melhor, nós temos aqui as fórmulas da frequência e temos aqui a fórmula do período, tá bom? Bom, nesse caso aqui, nós vamos retornar no nosso próximo quadro, mostrando para vocês como eu vou gerar as próximas equações, tá? Lembrando que aqui nós temos a velocidade escalar e a velocidade angular. O movimento circular, ela tem 2 tipos de velocidades, tá bom? Que é a interna e a externa. Nós temos o período, que é o tempo de uma volta completa, tá bom? E nós temos a frequência, que é esse número de voltas por segundo, que nós conhecemos como RPS, rotação por segundo, mais conhecido também como Hertz, tá? Que vai ser nossa unidade padrão de frequência, tá certo? E voltamos daqui já com o próximo quadro. Dando continuidade, pessoal, né? Retornamos à nossa página 2, tá bom? Nesse caso aqui nós vamos trabalhar as equações, como eu prometi no nosso primeiro quadro, tá bom? Aqui nós vamos aprender a gerar essas equações de movimento circular, tá bom? No nosso movimento circular, se vocês observarem, nós temos aqui, olha, um movimento que está se abrindo, tá vendo? Olha, o movimento 1, movimento 2, movimento 3, tá? No movimento 1 nós temos uma abertura, tá bom? Um ângulo, uma variação angular menor, e nós temos o nosso ΔS1. Você pode observar que à medida que o espaço vai aumentando, esse ângulo também aumenta, né? Ou melhor, eles são diretamente proporcionais, tá bom?
Então, nesse caso, nós vamos aprender a trabalhar e a gerar nossas equações, entender como é que elas são geradas, tá bom? Lembrando que nesse movimento nós temos o quê? Nós temos duas velocidades, tá bom? Que é a velocidade angular e a velocidade escalar, porque aqui dentro nós temos uma velocidade angular, tá bom? E aqui fora nós temos uma velocidade escalar. Isso aqui é a variação do ângulo pela variação do tempo. Aqui é a variação do espaço pela variação do tempo. Tá bom? Se você observar, o movimento circular uniforme, mantendo-se essas velocidades constantes, mesmo assim ela terá uma aceleração. Tá? Eu vou explicar depois lá nos nossos próximos capítulos. Se você realizar esse movimento circular completo, você vai ter um trajeto na forma de uma circunferência. Bom, então o teu espaço máximo, a tua variação de espaço máximo vai ser o quê? 2π multiplicado pelo raio desse trajeto, tá bom? E a tua variação angular máxima vai ser quanto? 2π. Quem é o 2π, professor? 360 graus, tá bom? Então, baseado nisso, tem como você calcular uma velocidade. Lembrando que nossa fórmula de velocidade ela é muito simples. A velocidade que você aprendeu é a variação de espaço pela variação de tempo. Lembram-se? Então, se você vai calcular uma velocidade no movimento circular, essa variação de espaço vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, a minha velocidade escalar fica 2πr dividido por quem? Pelo período. O período é o tempo de uma volta completa, tá bom? Então fica 2πr dividido pelo nosso período. Olha que legal, tá? Nós temos aqui a nossa primeira fórmula. Essa aqui é a fórmula da velocidade escalar, tá? Vou colocar um balãozinho aqui, né? Para dar um destaque bacana, tá bom? Professor, e qual é a nossa próxima fórmula? A nossa próxima fórmula vai ser a velocidade angular. A velocidade angular ela é representada pela letrinha ômega, tá? Bom, no caso vai ser a variação do ângulo pela variação do tempo. No nosso primeiro quadro eu expliquei para você que essa variação do ângulo máximo é o quê? 2π, tá certo? Quem é o meu 2π? 360, tá bom? Então fica 2π dividido pelo tempo. O nosso tempo continua sendo quem? Nosso período, não é? Então fica 2π sobre t, tá? Que é o período, que é o tempo de uma volta completa. Nunca esqueçam disso. O período não é um tempo qualquer, ele é o tempo da volta completa, de cada volta, tá bom? Pronto. Achamos aqui a nossa velocidade angular. Tá bom? Veja como é fácil, né? Muito simples, tá bom? Então, nós acabamos de encontrar as nossas primeiras velocidades, que é a velocidade escalar, tá? Escalar. E temos a nossa velocidade angular. Itens muito importantes, tá bom? No nosso estudo, ok? Professor, e as outras fórmulas que nós temos? Se nós fizermos uma revisão, a fórmula da frequência é o inverso do nosso período, lembram-se? Então, frequência é o inverso desse período, tá certo? Lembrando que o nosso período é calculado em segundos e a nossa frequência é calculada em hertz. Professor, quem é hertz? Hertz significa rotação por segundo. Tá bom? 1 Hz equivale a uma rotação por segundo. Bom, no nosso próximo quadro eu venho explicando para vocês como funciona a aplicação dessas fórmulas, tá certo? Dessas nossas primeiras fórmulas, tá bom? Pessoal, estamos de volta, tá? Com a nossa questão da página 175 da apostila, tá bom? Essa questão aqui, ela vai dar uma noção básica de como nós vamos trabalhar com os movimentos circulares uniformes, tá?
Me acompanhe na sua apostila, tá bom? Ela fala o seguinte, aqui nós temos o desenho de uma circunferência, ok? E ela fala assim, olha, A e B são dois pontos de uma polia que distam 30 centímetros e 20 centímetros, respectivamente, tá? Do centro de uma polia que gira com frequência de 60 rotações por minuto, tá bom? No sentido anti-horário. Sobre essa situação física são feitas 4 afirmações. A frequência dos movimentos dos pontos A e B são iguais a 10 Hz. Os períodos dos movimentos dos pontos A e B são iguais. As velocidades angulares dos movimentos dos pontos A e B são iguais. As velocidades escalares dos movimentos dos pontos A e B são iguais. Vamos verificar qual dessas alternativas são verdadeiras e qual delas são falsas. Me acompanhe. Para a gente não manchar a nossa apostila, tá? Nós temos aqui um pequeno desenho, certo? Nossa página 175. Bom, essa questão ela nos deu alguns dados. Quais são os dados que ela nos deu? Ela nos deu primeiro a frequência. Ela falou que essa frequência são de 600 rotações por minuto. Tá bom? Nos deu também a distância do ponto A e do ponto B. O ponto A, ele vai fazer um giro ao redor do centro, não é? O ponto B, aliás, o ponto A também vai fazer outro giro ao redor desse centro. Só que se você observar, o ponto A, ele vai percorrer um espaço maior em relação ao ponto B. O ponto B, ele acaba percorrendo um espaço menor do que o ponto A. Por que, professor? Ele acaba percorrendo um espaço maior em relação ao ponto B, e o ponto B é um espaço menor. Porque se você observar, os raios são diferentes. O raio do ponto B é só 20 centímetros. O raio do ponto A é 30, que no caso é 20 mais 10. Tá bom? Então, o ponto A, ele precisa ficar mais rápido para acompanhar o ponto B. Como os dois giram ao mesmo tempo, tá? Eles giram na mesma linha, então o que acontece? O ponto A, ele precisa ser mais rápido, porque ele precisa percorrer uma distância maior. Tá bom? Olha como é interessante. O ponto B, como ele percorre uma distância menor, ele é um pouquinho mais lento do que o ponto A. Aí você me pergunta, professor, eles não estão na mesma linha? Sim, eles estão na mesma linha. Porém, o ponto A está num percurso maior em relação ao ponto B. Como eles precisam estar um acompanhando o outro, não é? Então, o que acontece? Um precisa ser mais rápido que o outro, ou um precisa ser mais lento que o outro, para que eles não se desalinhem, porque um precisa percorrer um espaço maior e o outro vai percorrer um espaço menor. Então, a velocidade de A escalar é diferente da velocidade escalar de B, tá bom? Velocidade escalar são dos espaços. Agora, se você observar, as velocidades angulares, olha, já que os dois vão sempre andar na mesma linha, tá? Se eles vão sempre andar na mesma linha, a velocidade angular é a mesma, porque a variação do ângulo sempre vai ser o mesmo. A variação do ângulo para A é igual à variação do ângulo para B. Significa que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Olha que interessante. As velocidades escalares são diferentes, mas as velocidades angulares são iguais. Tá certo? Bom, ok. Sabendo disso, nós temos a primeira afirmação. Tá? O que essa primeira afirmação nos fala? As frequências dos movimentos do ponto A e B são iguais a 10 Hz. Tá? Vamos calcular essa frequência, tá bom? Lembrando que como eles vão girar juntos, tá? O número de voltas e o período é sempre o mesmo, tá? Ele diz que é 10 Hz, só que a frequência que a questão nos deu foi 600 rotações por minuto.
Professor, você não ensinou o que é rotação por minuto, então vamos aprender agora, tá bom? Bom, RPS, certo? E RPM. Qual é a relação dos dois? Tá bom? Quando você passa de RPM para RPS, você divide por 60. Quando você passa de RPS para RPM, você multiplica por 60. Tá bom? Tem essa transformação. E o nosso RPS é o mesmo Hertz. Rotação por segundo é a mesma unidade de Hertz. E rotação por minuto já é por minuto. Tá certo? 60 rotações por minuto significa uma rotação por segundo. Se eu dou 60 voltas por minuto, eu dou uma volta por segundo. Significa que eu tenho 1 Hertz. Olha como é simples, tá bom? Então, no caso aqui, são 600 rotações por minuto. Para passar de RPM para RPS, eu divido por 60, tá? Olha como é simples. Então, vou cortar os zeros, 60 por 6, né? 60 por 6 vai dar o quê? 10 Hertz, tá bom? Ou 10 rotações por segundo. Olha como é simples. Então, a primeira afirmação, ela é o quê? Ela é verdadeira, tá certo? Vamos para a segunda afirmação? Nossa segunda afirmação fala o seguinte: o período dos movimentos dos pontos A e B são iguais. Pessoal, se o ponto A e B, eles andam juntos na mesma linha, tá? Se eles vão andar juntos na mesma linha, então o que que acontece? Tá bom? Eles vão ter o mesmo período de rotação. Então os períodos são iguais. A única coisa que difere neles são as velocidades escalares. Tá bom? Quem está mais para fora precisa ser mais rápido do que quem está mais para dentro, porque quem está para dentro percorre um espaço menor. Então ele precisa ficar mais lento para deixar o ponto de fora acompanhar. Tá bom? Resumindo, a segunda afirmação ela é também verdadeira. Ok? A nossa terceira afirmação fala o seguinte: as velocidades angulares dos movimentos dos pontos A e B são iguais. Olha o que eu acabei de explicar para vocês. As velocidades angulares são iguais. Por que, professor? Porque já que eles ficam sempre na mesma linha, eles vão ter sempre a mesma abertura. Imagine aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto A. Como eles andam sempre na mesma linha, no mesmo giro, tanto o ponto A quanto o ponto B sempre vão variar o mesmo ângulo. Então eles têm a mesma velocidade angular, tá bom? Então nossa terceira afirmação ela está correta, tá bom? E a nossa quarta e última afirmação, ela fala o seguinte: as velocidades escalares dos movimentos dos pontos A e B são iguais. Analisem comigo. As velocidades escalares são iguais? Não. São as únicas que não são iguais, tá bom? Então, nossa quarta afirmação ela está errada, ela é falsa, tá bom? Então, se nós analisarmos a nossa questão baseada no nosso cálculo, quem é a nossa alternativa verdadeira? É a nossa letra D, tá certo? A nossa letra D é a nossa alternativa verdadeira. Ela fala que a primeira, a segunda e a terceira afirmação são verdadeiras. Viram como é simples? Viram como é básico resolver essa questão com os conhecimentos e as equações, tá? Então, na próxima aula nós retornamos, tá bom? Já explicando melhor sobre as novas equações e as resoluções das questões, ok? Um forte abraço.